Fala meu aluno, fala minha aluna, vamos dar a entrada aqui à nossa segunda live. Essa daqui é a aula parte 2, tá bom? Se você não assistiu a parte um, procura aqui no canal. Nós gravamos já a parte um, fizemos 4 questões, revisamos vários conteúdos de agenda ambiental na administração pública. E agora eu quero falar com vocês sobre continuar, na verdade, né, o conteúdo de agenda ambiental na administração pública, mas eu quero falar com vocês aqui sobre outros assuntos importantíssimos para a sua prova. Você não pode ir para a sua prova sem esses assuntos. Então, nós estamos aqui na parte 2 e eu quero fazer o convite novamente. Se você está assistindo essa live, se eu estou te ajudando de alguma forma, me siga lá nas redes sociais, @MarcosRafael, só que Marcos com 2 Os, é o meu Instagram, tá bom? Teve alguma dúvida? Quer esse material em formato de PDF para você treinar em casa? Me chama lá no Instagram, eu te mando esse material de forma gratuita, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Antes de iniciarmos a questão 5, porque a gente parou na questão 4, eu quero falar com você aqui sobre esses tópicos. Primeira coisa, a A3P, ela não é de adoção obrigatória ou compulsória. Já falamos nisso, já falamos sobre isso na nossa primeira live, né? Na primeira aula eu falei, a A3P não tem nada de obrigatório, de compulsório. Não tem. A A3P ela é de adesão facultativa. Preciso muito que você saiba disso. A A3P não é de adoção obrigatória, compulsória. Não existe nada impondo e não há sanção para quem não siga as diretrizes. Se vier na sua prova alguma coisa falando que a 3P ela dá alguma sanção, alguma multa, alguma penalidade para um órgão público que não aderiu à 3P, ou que aderiu à 3P, mas não aderiu, não implantou a 3P de forma completa, igual já foi cobrado em outras questões, a questão estará errada. Sabe por quê? Porque senão o órgão público ia falar bem assim, eu vou aderir à 3P, correndo risco de levar uma sanção, levar uma multa, né? Eu que não vou aderir à 3P. Então, para evitar esse medo dos órgãos públicos, falou assim: olha, você adere à 3P de forma facultativa e pode ficar tranquilo, não terá nenhuma sanção, nenhuma penalidade, nada que vá te prejudicar aqui dentro da 3P. Então, por isso, os órgãos públicos, eles aderem à 3P sem medo, porque não há sanção nem penalidade na 3P. Não temos sanção nem penalidade. Se vier alguma questão de prova falando que existe alguma sanção, a questão está errada. Sanção, penalidade não existe aqui dentro da 3P. O acesso a esse serviço ocorre por meio da assinatura de um termo de adesão. Eu quero uma atenção nesse nome aqui, nesse termo de adesão. O termo de adesão a 3P ele tem uma duração. Qual que é a duração do termo de adesão? A duração do termo de adesão é de 5 anos, igual eu já coloquei aqui para vocês. O termo de adesão ele tem duração de 5 anos. O que eu coloquei aqui de verde é uma nomenclatura que eu tirei lá diretamente da cartilha e também está previsto lá no site da 3P, lá no site do Ministério do Meio Ambiente, perdão. Lá no site está escrito o seguinte: o termo de adesão possui vigência de 5 anos, não prorrogáveis, mas pode ser celebrado novamente ao final do período. Eu quero sua atenção. Olha aqui, ó. O termo de adesão, a A3P, ela pode, quando é assinado um termo de adesão aqui, ele possui um prazo de 5 anos. Se o órgão público quiser prorrogar esses 5 anos aqui, ele pode? Automaticamente não. O que deve ser feito? Deve ser feito um novo termo de adesão aqui e vai valer a 3P, o órgão público vai aderir a 3P por mais 5 anos. Se chegou no final dos 5 anos aqui, o órgão público ele quer continuar aderindo a 3P, ele assina um novo termo de adesão aqui e vai valer por mais 5 anos. Por mais 5 anos. Você entendeu? Então nós temos aqui, ó, termo de adesão. Terminou os 5 anos, tem outro termo de adesão. Terminou mais 5 anos, outro termo de adesão. Isso é o que está previsto, não sou eu que estou te falando. Isso está previsto lá no site do Ministério do Meio Ambiente. Ele diz o seguinte: o termo de adesão possui vigência de 5 anos, não prorrogáveis, mas pode ser celebrado novamente ao final de cada período. Já tivemos uma questão de prova perguntando o seguinte, e eu quero sua atenção nisso. A questão de prova falou o seguinte: após os 5 anos, o órgão público não pode aderir novamente à 3P. E a questão veio como errada. E está errado mesmo. Porque após os 5 anos, o órgão público ele pode aderir à 3P novamente? Pode. Desde que ele assine um novo termo de adesão. Não é uma renovação automática. Quero sua atenção nisso. Cuidado. Durante os 5 anos de vigência de adesão, o Ministério do Meio Ambiente ele acompanha as ações implementadas pelo órgão parceiro. Então, o Ministério do Meio Ambiente ele vai fazer o quê? Ele vai acompanhar, olha aqui, ó,
Ministério do Meio Ambiente, ele vai acompanhar as ações implementadas pelo órgão, ele vai prestar um assessoramento técnico necessário para o atingimento dos objetivos pactuados. O Ministério do Meio Ambiente, ele não executa. Isso daqui vai salvar uma questão da sua prova. O Ministério do Meio Ambiente, ele não executa a 3P. O Ministério do Meio Ambiente não executa a 3P. O Ministério do Meio Ambiente, ele acompanha as ações implementadas pelo órgão que aderiu à 3P e ele presta um assessoramento técnico para o órgão, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma questãozinha, questão número 5, questão muito boa, e ela vai falar sobre o eixo temático número 1. Já falei com você quais são os eixos temáticos da 3P, já falei para você que são 6, mas eu quero chamar uma atenção no eixo temático número 1. O eixo temático número 1 diz o seguinte: o eixo temático número 1 da Agenda Ambiental da Administração Pública propõe o uso racional, vou colocar aqui de outra cor aqui, ó. Ele propõe o uso racional de recursos naturais e bens públicos, combatendo o desperdício, beleza? E incentivando mudanças de hábitos de consumo. Considerando essa diretriz, que é a diretriz aqui do uso racional dos recursos naturais e bens públicos, assinale as assertivas a seguir. O eixo 1, ele busca enfrentar a cultura do desperdício. Sim ou não? Olha o que o eixo temático número 1 ele diz pra gente. O eixo temático número 1 ele vai falar sobre o uso racional dos recursos naturais e o uso racional dos bens públicos. Ele está indo justamente contra a cultura do desperdício. Quero chamar sua atenção. O eixo temático número 1 ele combate a cultura do desperdício, mas mais do que isso, o eixo temático número 1 ele não só combate a cultura do desperdício, ele também vai contra a cultura implementada pelo capitalismo. Isso não sou eu que estou te dizendo, isso quem está dizendo para você é a nossa cartilha, é o Ministério do Meio Ambiente. A implementação da 3P ela veio enfrentar a cultura do desperdício, até mesmo para a gente evitar de descartar aqueles equipamentos dentro do serviço público que são utilizáveis ainda. Então não é porque um computador deu um problema que eu vou descartar esse computador. Eu reaproveito esse computador, conserto esse computador, ou faço logística reversa, eu devolvo esse computador e compro um novo computador com desconto, entendeu? Então, o eixo temático número 1, ele veio combater a cultura do desperdício. Ele veio combater essa cultura do desperdício que muitas das vezes é implementada por quem? Pelo capitalismo. O eixo temático número 1, ele busca enfrentar a cultura do desperdício, beleza. Muitas das vezes enraizado na sociedade de consumo, estimulado por estratégias de mercado típicas do sistema capitalista. Já falei isso para vocês, e até aqui está correto. Que incentivam a substituição frequente de bens ainda funcionais, como os celulares. Certíssimo, certíssimo. O eixo temático número 1, ele veio combater essa cultura do desperdício e veio combater também, olha aqui, ó, e veio incentivar a cultura do desperdício, ela vem incentivar a substituição frequente de bens ainda funcionais, como os celulares. Então, o eixo temático número 1, ele veio combater tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Uma das metas do eixo 1 é reduzir os gastos de insumos administrativos, como papel, água e energia, por meio de planejamento, monitoramento e adoção de práticas tecnológicas e gerenciais que aumentem a eficiência no uso desses recursos. Até aqui, tudo correto. 3. A racionalização do uso de bens públicos, inclusive de equipamentos e veículos, está entre os objetivos centrais do eixo 1. Beleza? Racionalização de bens públicos, beleza? Buscando prolongar a vida útil de materiais e evitar compras desnecessárias. Perfeito, é isso mesmo. O eixo temático número 1, ele visa prolongar a vida útil de materiais e evitar compras desnecessárias. Certíssimo. E o tópico 4 diz o seguinte, o eixo 1 exige a obrigatória. Quando fala exige, você já fica de cabelo em pé, né? Já de orelha em pé. O eixo temático número 1 exige a obrigatória troca anual de aparelhos de telefonia e informática, de forma a manter o parque tecnológico atualizado, mesmo que os equipamentos anteriores ainda estejam plenamente funcionais. Pelo amor de Deus, né, gente? Item 4, item errado. Então, o nosso gabarito vai ficar 1, 2 e 3 estão corretos. Olha aqui, ó. Gabarito letra A. Os tópicos 1, 2 e 3 estão corretos. O que eu quero falar aqui para você é o seguinte. O eixo temático número 1, ele veio, e que ele vai falar aqui ó, justamente sobre o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, ele vem trazer um equilíbrio para a gente.
E esse equilíbrio é como se fosse uma pirâmide, é como se fosse um banquinho de 3 pernas. Qual é esse equilíbrio? O equilíbrio é o equilíbrio social, o equilíbrio econômico e o equilíbrio ambiental. Eu não posso falar para você que o aspecto social ele deve sobressair ao aspecto econômico e ao aspecto ambiental. Eu não posso falar para você, e olha que nós estamos falando aqui questão de agenda ambiental, questão de ambiental. Eu não posso, nenhuma questão de prova pode chegar para você e falar bem assim, ó, o aspecto ambiental ele deve sobressair ao aspecto econômico, ou então o aspecto ambiental ele deve sobressair ao aspecto social. Errado. Toda e qualquer questão que vier falar que um desses 3 aspectos aqui vai sobressair em relação ao outro, a questão estará errada. Qual que é o ideal, professor? O ideal é que os 3 estejam em harmonia. O aspecto social, olha aqui, ó, o aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto ambiental estejam em harmonia. Um exemplo que eu trago para vocês é justamente, eu acho que eu trouxe aqui a notícia para vocês. Um exemplo para vocês é o seguinte: uma determinada cidade, eu vou colocar aqui na tela. Uma determinada cidade, olha aqui, ó, a cidade de Caetés, Pernambuco. O governo dessa cidade, ele implementou, porque a cidade ela venta muito, tudo, e justamente para trazer o aspecto de uma energia limpa, que é a energia eólica, ele implementou esses geradores de energia eólica dentro desse município, né? O que aconteceu? Esses, eu não lembro o nome técnico, mas eu vou chamar de catavento, tá? Esses cataventos só tem um pequeno problema. Eles levam em consideração o aspecto econômico, sim ou não? Sim, com certeza. Eles levam em conta o aspecto ambiental? Sim, com certeza. Mas, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele não levou em conta o aspecto social. Sabe por quê? Porque esses cataventos aqui, esses geradores de energia eólica, eles faziam barulho dia e noite fazendo barulho. Olha o que a notícia trouxe aqui pra gente. Depressão, insônia, surdez. O drama dos agricultores que viviam embaixo de parque eólico em cidade de Lula. Em Caetés, Pernambuco, famílias relatam consequências de instalação de parques eólicos. Vou resumir aqui para você. Sabe o que aconteceu? Esse catavento fazia barulho dia e noite, dia e noite. A população não conseguia mais sobreviver naquela cidade. Era muito barulho, muito barulho, muito barulho. O pessoal estava começando a querer vender suas casas. Ninguém queria comprar casa naquele local porque era muito barulho dia e noite. Ninguém conseguia dormir. Gente começou a se suicidar. Gente começou a entrar em depressão. Gente abandonou sua casa e tentou morar de aluguel em outra cidade. Justamente por quê? Porque o governo, quando foi implementar isso, ele não levou em consideração o aspecto social. Ele levou em consideração o aspecto econômico? Sim. Levou em consideração o aspecto ambiental? Levou, com certeza. Energia eólica leva muito em consideração o aspecto ambiental, mas não levou em consideração o aspecto social. Para que eu estou te falando isso? Estou te falando isso para sua prova. Toda e qualquer questão que vier falar que um desses aspectos vai sobressair em relação ao outro, a questão estará errada. Eu quero que você lembre para sua prova o aspecto social, econômico e ambiental, eles devem estar em harmonia, harmonia. Beleza? Vamos lá, trouxe esse exemplo aqui dessa notícia, porque também já foi objeto de prova isso, tá bom? Questão número 6 diz o seguinte pra gente: acerca da agenda ambiental na administração pública, assinale as assertivas. 1. A A3P é um programa voltado à promoção de práticas de sustentabilidade no âmbito da administração pública, incentivando a adoção de ações que reduzam impactos socioambientais. Perfeito. Esse item 1 aqui está corretíssimo. Item 2. Entre os eixos de atuação da A3P, incluem-se o uso racional de recursos naturais e bens públicos, olha, já falando sobre isso daqui, a gestão adequada dos resíduos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Entre os eixos, nós temos esses 3? Sim, temos esses 3. Teve uma vez um aluno presencial, ele falou assim, professor, não concordo porque aqui ele não falou os 6 eixos temáticos, ele só falou 3 eixos. Deixa eu te falar, ele não falou que se limita a esses 3 eixos. Ele falou, entre os eixos de atuação da A3P, incluem-se tais: o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, beleza. Gestão adequada dos resíduos, sim. Qualidade de vida do ambiente de trabalho, também. Questão número 3, item número 3. A participação de diferentes setores e servidores do órgão público é recomendada, uma vez que a implantação da A3P requer abordagem transversal e integração institucional. Essa questão aqui está correta. Eu trouxe
aqui, daqui a pouco eu vou falar com vocês, com você, né, que está me assistindo aí de casa, eu vou falar para você sobre a implantação da A3P dentro de um órgão público. Nós temos alguns passos que devem ser seguidos pelo órgão público para a implantação da A3P. Um dos passos da implantação da A3P é a formação da comissão gestora, tudo, mas um dos passos também é justamente a mobilização dos servidores para que eles façam parte da implantação da A3P. Porque quem implanta a A3P de forma intrínseca dentro do órgão não é o gestor do órgão, são todos os servidores, e não apenas os servidores que são concursados do órgão, fizeram concurso para aquele órgão, mas também todos aqueles que trabalham no órgão. Então, deixa eu te perguntar. O vigilante que trabalha dentro de um órgão público, ele não fez concurso, ele é de uma empresa terceirizada. Ele tem que aderir também à 3P, que foi implementado pelo órgão? Tem também. O pessoal que são os terceirizados, que trabalham na área de serviço de limpeza do órgão público, eles devem aderir também à 3P? Devem aderir também. A 3P, ela foi criada para ser implementada dentro dos órgãos públicos, mas para ela ser implementada de forma eficiente, ela tem que ser implementada por todos os servidores, não apenas pelos servidores que fizeram concurso, servidores concursados, mas também, ou contratados, tá? Mas também aqueles servidores, todas as pessoas que trabalham naquele órgão de forma direta ou indireta, tá certo? A participação, vou ler de novo aqui a alternativa número 3. A participação de diferentes setores e servidores do órgão público é recomendada, uma vez que a implantação da 3P requer abordagem transversal, ou seja, vai passar por todos os servidores, integração institucional, ou seja, que requer a participação de todo mundo. É uma integração institucional, sim. O item 4 diz o seguinte: a adesão de órgãos e entidades públicas à 3P é obrigatória. Presta atenção. A adesão de órgãos e entidades públicas à 3P é obrigatória. Aqui você já pode matar que a questão está errada. E depende de decreto do Poder Executivo Federal. Pelo amor de Deus, não depende, né? Que determine prazos e metas vinculantes. Errado. Então, nosso gabarito ficou 1, 2 e 3 estão corretos. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. 1, 2 e 3 estão corretos. Questão número 7. Questão número 7. A implantação da 3P possui a criação de uma comissão gestora. Nós estamos falando aqui da implantação da 3P. Eu falei com você que nós temos algumas fases de implantação da 3P. Quais são essas fases? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. A implantação da 3P pressupõe a criação de uma comissão gestora, responsável pela condução do processo interno de adesão. A respeito dessa comissão, é correto afirmar que deve ser composta exclusivamente por servidores da área ambiental, dada a necessidade de uniformidade técnica e de conhecimento especializado. Presta atenção. Vamos supor que eu sou o gestor de um órgão público e eu falo bem assim, olha, nós iremos implantar aqui a A3P aqui dentro do nosso órgão público, mas eu preciso formar uma comissão gestora. E essa comissão gestora vai ser formada apenas por servidores que tenham ou experiência ou formação na área de direito ambiental, por exemplo, na área ambiental. Você concorda comigo que eu fazendo dessa forma, eu vou estar limitando a atuação dos meus servidores, dos servidores do meu órgão nessa comissão? Vai chegar em um determinado órgão, vamos supor um exemplo aqui, INSS, que vai chegar lá e não vai ter ninguém formado na área de ambiental, não vai ter nenhum engenheiro ambiental, nem alguém formado na área de direito, com pós-graduação em direito ambiental, seja que for, um ambientalista, não vai ter, não vai ter. Então esse órgão vai ficar limitado, não vai poder aderir à 3P não porque ele não quer, mas porque não tem pessoa qualificada. Então a 3P ela fala o seguinte: órgão público, não se preocupe. Quando você quiser aderir à 3P, você não precisa de pessoas para formar sua comissão gestora, você não precisa de pessoas especializadas. Pode ser de qualquer área de formação, desde que a pessoa queira fazer parte dessa comissão gestora. Entendido? Então a letra A ela diz o seguinte para a gente: a comissão gestora deve ser composta exclusivamente por servidores da área ambiental. Errado, errado, errado. A letra B diz o seguinte: a respeito dessa comissão é correto afirmar que ela tem competência deliberativa para autorizar a execução de obras e contratações públicas vinculadas a critérios de sustentabilidade. Eu vou adiantar aqui porque eu quero falar com você sobre as fases da implementação da A3P para depois eu voltar e fazer essa questão aqui.
Quais são os 5 passos para implantar a A3P? Quais são os 5 passos? Os 5 passos são o seguinte, e eu quero que você memorize. Deixa eu te falar. Não estou trazendo isso aqui à toa. Isso aqui já foi objeto de prova e você precisa saber quais são os passos para a implantação da A3P. Professor, quais são esses passos? São cinco passos. Quais são eles? Primeiro passo, criação da comissão gestora. O órgão público, quando ele vai lá aderir a 3P, ele chega lá dentro dele e fala bem assim, olha, eu preciso de servidores que queiram fazer parte dessa comissão. E essa comissão gestora aqui é quem vai implantar a 3P dentro do nosso órgão. Pergunta para você, meu aluno, você, meu aluno. Essa comissão gestora precisa ser formada por servidores formados em direito ambiental, por exemplo? Sim ou não? Não, não precisa. Pode ser servidor de qualquer área de formação, tá bom? Então, primeiro passo, criação da comissão gestora. Segundo passo, essa comissão gestora vai fazer o diagnóstico da instituição. Então, vai mostrar, vai dizer quanto de água está gastando, quanto de papel está gastando, quanto de compras está gastando, enfim. Terceiro passo, essa comissão gestora aqui que foi formada vai desenvolver projetos e atividades. Quarto passo, essa comissão gestora vai realizar mobilização e sensibilização. E por último, essa comissão gestora vai realizar a avaliação e monitoramento. Duas coisas que eu quero falar aqui com você. Primeira coisa, essa comissão gestora ela é formada por diversos servidores de diversas áreas, mas também a prioridade é que tenha servidores de diversos setores do órgão. Vamos supor, eu vou fazer um desenho aqui. Vamos supor que nós temos um órgão público aqui com 6 setores. Eu quero formar uma comissão gestora. A prioridade é que eu tenha nessa comissão gestora aqui servidor desse setor, desse setor, desse setor, desse setor, desse setor, desse setor. Entendido? Essa comissão gestora. E a segunda questão de prova é o seguinte: essas pessoas aqui precisam ser formadas em direito ambiental, alguma coisa do tipo? Não. Basta querer fazer parte da comissão gestora. Tá certo? Outro tópico que eu quero chamar sua atenção é o seguinte: essa avaliação e monitoramento é feito por quem? Pela comissão gestora. Ela é quem faz essa avaliação e monitoramento. Professor, por que você está destacando isso para mim? Porque já teve questão de prova falando que a avaliação e monitoramento da A3P é feito pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa questão está errada. 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 Avaliação e monitoramento é feita pela comissão gestora. Voltando aqui, letra B. Essa comissão gestora, ela tem competência deliberativa para autorizar a execução de obras e contratações públicas? Errado. Ela não tem essa competência, tá bom? Essa comissão gestora, a função principal dela é justamente implementar a 3P dentro do órgão, mas ela não vai fazer nenhuma autorização, não vai de execução de obras, de contratação pública, não. Então, questão 7, questão 7, letra B, está errada. C. Essa comissão gestora deve subordinar-se hierarquicamente ao Ministério do Meio Ambiente. Já está errado. Não existe, eu quero que você escreva bem grande, não existe hierarquia dentro da 3P do órgão para o Ministério do Meio Ambiente. Não existe, não tem subordinação, não tem hierarquia. Questão letra C está errada. Letra D. A comissão gestora possui caráter consultivo e interdisciplinar. Sim ou não? Sim, com certeza. Devendo envolver representantes de diferentes setores institucionais. Olha aqui os setores institucionais. Falei que isso aqui é um setor, outro setor. Olha aqui, ó. Nós temos de vários setores. Então, olha aqui, ó. Representantes de diferentes setores institucionais para promover visão integrada da sustentabilidade. Certíssimo. Gabarito, letra D. Beleza? Isso aqui são os passos para implementar a 3P e eu quero muito sua atenção neles. Questão número 8, ela diz o seguinte para a gente. A agenda ambiental na administração pública orienta órgãos e entidades públicas quanto à incorporação de critérios de sustentabilidade em suas rotinas. A respeito de seus princípios e diretrizes, assinale as assertivas. O caráter voluntário da 3P não afasta. Primeira coisa, a 3P ela é voluntária? Sim. Até que tá certo. Lembre-se, a 3P não é de adesão obrigatória ou compulsória. A 3P é de adesão facultativa ou voluntária. O caráter voluntário da 3P não afasta a necessidade de os órgãos que a adotam estabelecerem metas e indicadores internos, a fim de monitorar a efetividade das ações implementadas.
Sim ou não? Certinho, é isso mesmo. 2. O eixo compras públicas sustentáveis exige que todos os órgãos federais, estaduais e municipais que aderirem à 3P submetam previamente seus editais de licitação ao crivo do Ministério do Meio Ambiente. Pelo amor de Deus, gente, eu falei com vocês na outra questão. Não temos hierarquia, não temos subordinação na 3P. Então, quando ele fala aqui pra gente ó, que exige que todos os órgãos federais, estaduais e municipais que aderirem à 3P submetam previamente seus editais de licitação ao crivo do Ministério do Meio Ambiente, a autorização do Ministério do Meio Ambiente, errado. Aí o aluno fala bem assim, professor, quando ele falou assim, ó, todos os órgãos públicos, eu já marcaria errado aqui, mas é bom você terminar de ler a questão, tá? 3. A 3P incentiva a criação de comissões internas multidisciplinares para planejar, acompanhar e avaliar a execução das ações, privilegiando a transversalidade e o engajamento de diferentes áreas administrativas. Falei com vocês sobre transversalidade, falei com vocês sobre multidisciplinaridade, falei com vocês também sobre diferentes áreas administrativas, então item 3 está correto. 4. A destinação ambientalmente adequada de resíduos, a economia de água e energia e a promoção de qualidade de vida no trabalho são exemplos de práticas compatíveis com os eixos da 3P. Questão está perfeita, perfeita. Então, nosso gabarito ficou tópico 1, tópico 3 e tópico 4 estão corretos. Gabarito ficou 1, 3 e 4, gabarito letra A. Senhoras e senhores, irei finalizar aqui o nosso segundo bloco e eu quero que vocês deem continuidade, porque nós teremos mais questões no nosso terceiro bloco, porque nós estamos fazendo aqui uma revisão estrondosa para a IDECAM, para o concurso do CBMDF. Estou tentando cercar aqui a IDECAM de tudo que é forma aqui com os pontos que mais caem em provas de agenda ambiental na administração pública, a 3P. Eu quero que você pegue essas questões aqui não apenas para marcar o gabarito, mas para você revisar todo esse conteúdo que nós estamos passando aqui no decorrer das nossas aulas, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo bloco. Tchau, tchau.